A chuva cai em véus densos sobre o cerrado. O vento açoita as árvores retorcidas da chapada dos veadeiros e o som do trovão corta o céu como uma lâmina. Naquela noite de novembro de 2000, a natureza parecia gritar sua fúria. Rios transbordavam, trilhas desapareciam sob enxurradas e a escuridão engolia tudo. Foi nesse cenário que Rogério e Lídia Mendes, um casal que dedicou seus anos de aposentadoria à aventura e à contemplação das paisagens intocadas, desapareceram sem deixar vestígios. No dia seguinte, seus amigos tentaram contatá-los. Nenhuma resposta. O acampamento, vazio. As mochilas, sumidas. As horas se transformaram em dias. Os dias em semanas. E em pouco tempo, a ausência deles se tornou um vazio que nem mesmo o tempo conseguia explicar. Para muitos, foi apenas mais uma tragédia causada pela força da natureza. Mas o tempo, implacável, guardava um segredo que só seria revelado 3 anos depois. Os corpos de Rogério e Lídia, cuidadosamente escondidos dentro de um embrulho amarelado, amarrado por correntes e afundado com pedras. Não era a natureza que os havia levado. Alguém os havia silenciado. Bem-vindos ao Arquivo do Tempo, onde as histórias esquecidas são contadas novamente. Aqui, mergulhamos em casos que o passar dos anos tentou apagar, mas que retornam à superfície como ecos insistentes do passado. Hoje, vamos percorrer a jornada de Rogério e Lídia, um casal cuja paixão pela vida selvagem foi interrompida por um enigma que até hoje deixa perguntas sem resposta. Esta é a história de uma noite de tempestade, de uma busca incansável, de um silêncio que perdurou anos e de um achado que transformou o que parecia acidente em um mistério indecifrável. Prepare-se para caminhar comigo pelos trilhos apagados do tempo, onde cada passo ecoa com lembranças, onde cada silêncio grita mais alto do que qualquer palavra. Rogério Silva Mendes tinha 58 anos, Lídia Marques Mendes, 57. Depois de décadas dedicadas ao trabalho e à família, eles haviam encontrado na aposentadoria um espaço para resgatar aquilo que mais os unia, a paixão pela natureza. Ele, um antigo professor de geografia, sempre falava com um brilho nos olhos sobre as formações rochosas, os rios e as estrelas. Ela, enfermeira por quase 30 anos, possuía uma doçura silenciosa mas determinada e tinha no hábito de caminhar trilhas longas sua forma de libertação. Os dois viviam em Brasília, em uma casa simples, rodeada de plantas que Lídia cultivava com paciência. Rogério passava horas no quintal, ajeitando mapas, preparando rotas e revisando o equipamento de camping. Os vizinhos costumavam vê-los sair aos fins de semana carregando barracas, lanternas, botas gastas e um entusiasmo juvenil que contrastava com os fios brancos nos cabelos. Eram, para todos que os conheciam, exemplo de cumplicidade e serenidade. Foi com esse espírito que decidiram passar alguns dias no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em novembro de 2000. O cerrado florescia após a temporada seca, e o céu azul, nos primeiros dias, prometia jornadas tranquilas. A Chapada, com seus cânions profundos, cachoeiras imponentes e trilhas que pareciam infinitas, era o lugar perfeito para se perder e se reencontrar. Eles já haviam estado ali outras vezes, mas dessa vez, segundo contaram aos filhos, queriam se aventurar por áreas menos conhecidas. Na véspera da viagem, Rogério brincou com a filha mais velha, dizendo que queria voltar a se sentir menino, dormindo sobre as estrelas. Lídia sorriu, ajeitando as mochilas, e respondeu que bastava ter café quente pela manhã para que tudo valesse a pena. Eram detalhes assim que revelavam como encontravam felicidade na simplicidade. Mas o clima do cerrado é traiçoeiro. No fim da tarde do dia 14 de novembro, uma frente fria se aproximou rapidamente. As nuvens escuras cobriram o céu, o vento levantou poeira e folhas secas. Os guardas do parque alertaram alguns visitantes sobre a tempestade que se formava, recomendando que evitassem os vales estreitos, onde enxurradas poderiam se formar em questão de minutos. Na manhã seguinte, quando outros campistas retornaram à base, Rogério e Lídia não estavam lá. O espaço que haviam escolhido para acampar estava vazio.
Nenhuma barraca, nenhum objeto deixado para trás. Parecia que tinham desaparecido junto com a tempestade. As primeiras horas de incerteza foram preenchidas com justificativas banais. Talvez tenham mudado de rota, talvez tenham seguido para outra trilha sem avisar, mas, conforme os dias passaram, a ausência se transformou em angústia. Familiares foram contatados, equipes de busca se mobilizaram, helicópteros sobrevoaram a região. Nada. O cerrado, vasto e silencioso, parecia engolir qualquer pista. O tempo, mais uma vez, se tornava cúmplice de um mistério. Nos primeiros dias após o desaparecimento de Rogério e Lídia, o parque se tornou palco de uma movimentação incomum. Guardas florestais, bombeiros, voluntários locais e até visitantes que interromperam suas próprias viagens se uniram numa busca que parecia, à primeira vista, urgente e cheia de esperança. As primeiras horas sempre carregam a convicção de que tudo será resolvido rapidamente, que as pessoas perdidas logo serão encontradas, talvez cansadas, desidratadas, mas vivas. Helicópteros do Corpo de Bombeiros de Goiás sobrevoaram os cânions da Chapada dos Veadeiros, lançando olhares atentos sobre cada curva de rio, cada clareira, cada sombra que pudesse indicar a presença de um acampamento improvisado. No solo, cães farejadores foram levados para as trilhas mais comuns. Grupos de busca adentraram o cerrado com bússolas, rádios e cordas, vasculhando grotões, cachoeiras e grutas escondidas. Mas, a cada hora que passava, o silêncio parecia mais pesado. O cerrado, vasto e indiferente, escondia seus segredos sob o som constante das cigarras e do vento que varria os campos de capim dourado. Nenhuma mochila abandonada, nenhuma peça de roupa, nenhum vestígio de fogueira. Era como se Rogério e Lídia tivessem sido engolidos pela noite da tempestade, apagados da paisagem. Os familiares, em Brasília, entraram em desespero. Os filhos telefonavam diariamente para a administração do parque cobrando notícias, implorando para que as buscas não parassem. Amigos organizaram vigílias, arrecadaram dinheiro para ajudar nos custos da operação. Lídia era lembrada por suas colegas de hospital como uma mulher incansável, que sempre dizia que a vida estava nos pequenos gestos. Rogério, para seus ex-alunos, era um mestre que havia despertado neles a curiosidade pelo mundo natural. A ideia de que os dois simplesmente haviam desaparecido parecia inaceitável. As buscas duraram semanas. A cada novo esforço surgiam pequenas esperanças, pegadas que se revelavam de animais, roupas velhas que pertenciam a outros viajantes, um acampamento abandonado que nada tinha a ver com um casal. A imprensa local começou a cobrir o caso, mas logo o interesse diminuiu. Em um país onde tantas tragédias se sobrepõem diariamente, a ausência de pistas concretas fez com que a história fosse perdendo espaço nas páginas dos jornais. A hipótese mais repetida era de que Rogério e Lídia haviam sido vítimas da própria natureza. Talvez um rio tivesse arrastado suas balacas. Talvez um deslizamento tivesse soterrado seu acampamento. Alguns acreditavam que poderiam ter tentado atravessar uma trilha alagada e se perdido em meio à noite. Mas, sem corpos, sem objetos, sem nada além do vazio, todas as explicações soavam frágeis. Pouco a pouco, a busca foi reduzida. O helicóptero deixou de sobrevoar a região. Os cães foram recolhidos. Os voluntários voltaram para suas rotinas. O parque retomou seu silêncio habitual, como se nada tivesse acontecido. Apenas a família permaneceu presa ao abismo da ausência. O tempo avançava, e com ele, a esperança se transformava em poeira. O tempo é um escultor paciente. Ele desgasta montanhas, corrói pedras e apaga pegadas na poeira das trilhas. Mas, para os que ficaram, o tempo não suavizou nada. Pelo contrário, transformou cada dia num fardo silencioso. Na casa de Brasília, onde Rogério e Lídia viveram por mais de 30 anos, o relógio da sala continuava a marcar as horas com seu tic-tac regular, indiferente à ausência dos donos. Os filhos, Mariana e Gustavo, tentavam manter a rotina, mas qualquer gesto cotidiano trazia a lembrança dos pais. Abrir a gaveta da cozinha era encontrar talheres que Lídia organizava com manias próprias. Atravessar o corredor era deparar-se com as botas de caminhada de Rogério, cuidadosamente guardadas, como se esperassem por mais uma expedição.
Mariana, a filha mais velha, costumava visitar o jardim da mãe. Ali, as plantas que Lídia cultivava com tanto carinho haviam se transformado num emaranhado de galhos secos e folhas amareladas. A filha, por vezes, passava horas ali, podando, regando, tentando manter vivo aquilo que restava da presença materna. Mas o cerrado tem um jeito cruel de invadir e dominar, e a cada estação parecia que o jardim se tornava mais selvagem, refletindo o abandono que crescia dentro deles. Já Gustavo, mais pragmático, buscava respostas. Visitava delegacias, cobrava autoridades, pesquisava mapas e estudos sobre desaparecimentos no Parque Nacional. Sua frustração era alimentada pela falta de clareza. Como era possível que, em pleno ano 2000, com helicópteros, rádios e equipes de busca, 2 pessoas simplesmente desaparecessem sem deixar rastro? Ele se perguntava isso em silêncio, noite após noite, até que a dúvida se tornou parte de quem ele era. Nas datas comemorativas, o vazio se transformava em ferida aberta. No Natal, a cadeira de Rogério permanecia desocupada e ninguém tinha coragem de retirá-la da mesa. No aniversário de Lídia, Mariana acendia uma vela no jardim, sozinha, enquanto o vento da noite parecia levar o nome da mãe consigo. O tempo, para eles, não era cura, era um cárcere. O desaparecimento de Rogério e Lídia logo se tornou terreno fértil para boatos. Sem explicações oficiais, a imaginação coletiva começou a preencher as lacunas. Nos primeiros meses, circularam notícias de que o casal poderia ter sido vítima da própria natureza, arrastados por uma enxurrada, soterrados por um deslizamento ou perdidos em uma caverna. Era a versão mais aceitável, quase confortável, pois transferia a responsabilidade para o acaso. Mas logo vieram as histórias mais sombrias. Alguns moradores locais falavam sobre garimpeiros clandestinos que atuavam nas bordas da Chapada. Diziam que os 2 poderiam ter visto algo que não deveriam e, por isso, foram silenciados. Outros mencionavam grupos espiritualistas e seitas que, atraídos pela energia mística da região, realizavam rituais secretos. Havia relatos de fogueiras vistas em noites sem lua, de cânticos distantes que ecoavam nos vales. Nada jamais comprovado. Cada boato era como um fio solto que a família agarrava com desespero. Mariana viajou para Alto Paraíso após ouvir que um casal parecido havia sido visto em uma pensão. Ao chegar, descobriu que eram apenas turistas argentinos. Gustavo seguiu uma pista até Cavalcante, onde lhe disseram que um casal de andarilhos passara pedindo comida. Não eram seus pais. As autoridades, pressionadas, abriram inquéritos, registraram depoimentos, mas nada levava a lugar algum. O tempo engolia as investigações, como areia movediça que suga cada passo dado. Os arquivos policiais se enchiam de relatórios contraditórios, de testemunhos confusos, de falsas esperanças. E, à medida que os anos passavam, a própria família começou a sentir-se enganada pelo tempo. Não havia mais linhas de investigação sólidas, apenas ecos e rumores. O silêncio se tornava mais eloquente do que qualquer explicação. O mundo lá fora seguiu seu curso. Em Brasília, novos escândalos políticos preenchiam as manchetes. No Brasil, tragédias maiores ofuscavam as antigas. Em 2001, a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos roubou a atenção global. Em 2002, o país celebrava a conquista da Copa do Mundo. O caso de Rogério e Lídia, que no início ocupara algumas páginas dos jornais goianos e brasilienses, desapareceu dos noticiários. Na Chapada, a vida também seguia. Novos turistas acampavam nos mesmos vales, sem saber da história. Guias turísticos falavam das cachoeiras, das trilhas, do misticismo da região, mas raramente mencionavam o desaparecimento do casal. Para os mais jovens, era apenas uma lenda contada ao redor da fogueira, como tantas outras. A ausência se tornara invisível, mas não para os que carregavam a lembrança no peito. Para Mariana e Gustavo, cada dia era marcado pelo dilema de viver sem respostas. Eles sabiam que a vida exigia movimento, trabalho, compromissos, relacionamentos,
mas a sensação de inacabado os acompanhava como uma sombra. E foi nesse abismo de silêncio que o tempo, personagem implacável desta história, preparava sua revelação. Porque o tempo, ainda que pareça apagar, nunca apaga completamente. Ele guarda, em silêncio, os segredos mais obscuros até o dia em que decide devolvê-los ao mundo. 3 anos após a noite da tempestade, o cerrado devolveria aquilo que havia engolido, não como consolo, mas como um enigma ainda mais profundo. O tempo havia passado. 3 anos inteiros de silêncio, de ausência, de rumores. Até que, numa manhã abafada do início de 2004, um grupo de trabalhadores locais entrou no coração da Chapada dos Veadeiros para retirar madeira caída após uma nova tempestade. O cerrado, com os seus segredos, decidiu naquele dia devolver algo que guardara sob as raízes, sob a poeira, sob as águas que tantas vezes haviam transbordado. À beira de um córrego seco, escondido sob galhos e pedras, eles viram algo incomum, um embrulho, grande, pesado, envolto em lona amarela já desbotada pelo tempo. À primeira vista poderia ser apenas lixo, abandonado por algum viajante descuidado, mas o detalhe chamava a atenção. Correntes de ferro, enferrujadas, mantinham o pacote bem preso, e em cada ponta havia pedras amarradas com firmeza, como se alguém tivesse desejado soterrá-lo para sempre. O silêncio dos homens foi absoluto. A cena carregava um peso que todos sentiram de imediato. Ao abrirem o pacote, o cheiro da decomposição confirmava. Não era apenas um objeto esquecido, mas um túmulo improvisado. Dentro, ossos humanos se entrelaçavam, ainda unidos por fragmentos de roupas de trilha, botas deformadas pelo tempo, pequenos pertences corroídos, os corpos de Rogério e Lídia, enfim, retornavam ao mundo dos vivos, não como pessoas, mas como perguntas. A notícia se espalhou rápido. Helicópteros voltaram a sobrevoar a região, não para buscar, mas para registrar a descoberta. A família, devastada, via-se diante de um paradoxo cruel. A espera havia terminado, mas a resposta não trazia paz. Se antes o desaparecimento podia ser explicado pela força bruta da natureza, agora a presença das correntes e das pedras denunciava outra verdade. Alguém havia ocultado aqueles corpos. Alguém havia decidido que o casal não deveria ser encontrado. O inquérito foi reaberto. A polícia analisou os restos mortais, mas o tempo havia feito seu trabalho. Não havia marcas evidentes de violência, não havia objetos que indicassem um culpado. A lona amarela, corroída e anônima, nada dizia sobre sua origem. As correntes poderiam ter vindo de qualquer ferreiro ou loja da região. As pedras eram parte do próprio chão do cerrado. Tudo e nada ao mesmo tempo. Para a família, a dor se transformou em outra coisa, de esperança frustrada para indignação, de espera para raiva contida. Mariana dizia que queria ao menos olhar nos olhos de quem fez isso. Gustavo, mais silencioso, apenas repetia que a Chapada havia engolido seus pais 2 vezes, primeiro no desaparecimento, depois no mistério insolúvel da descoberta. O inquérito voltou brevemente aos jornais. Manchetes falavam de casal encontrado em pacote misterioso. Alguns programas de televisão exploraram a tragédia, mas logo outras notícias tomaram espaço. O silêncio retornou, mais denso que antes. E é assim que a história de Rogério e Lídia se encerra. Ou talvez nunca se encerre, porque o que foi encontrado não trouxe explicação, mas multiplicou o enigma. Foram vítimas da tempestade? Testemunharam algo que não deveriam? Tornaram-se alvo de violência premeditada? O tempo, cúmplice carcereiro, parece ter decidido guardar as respostas para si. Hoje, quando o vento percorre os vales da Chapada dos Veadeiros, é como se carregasse em seu sopro a memória de um casal que buscava apenas a beleza da natureza e encontrou um destino obscuro. O silêncio das pedras, o peso da lona amarela, as correntes enferrujadas, tudo permanece como símbolos de uma ausência que se recusa a ser explicada. O tempo devolveu os corpos, mas não devolveu a verdade.
Se você acredita que histórias como esta de Rogério e Lídia não devem ser apagadas pela poeira do tempo, inscreva-se no Arquivo do Tempo. Aqui, relembramos o que muitos já esqueceram. E eu deixo a pergunta: o que você acha que aconteceu naquela noite de tempestade? Acidente? Crime? Ou algo que nunca conseguiremos compreender?